Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por essa noite. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa palavra. Abra aí rapidamente a Bíblia, paz. Nós já lemos aqui, né, o Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Deus irá falar, tenho certeza. Já usou o presbítero Tiago para as nossas vidas. Não sei se vocês perceberam. Ele falou que basta uma palavra do Senhor e tudo muda na nossa história, na nossa família, aleluia. Basta uma palavra, um direcionamento. Quantas vezes, irmãos, quando nós buscamos em oração ao Senhor, estamos ligados com as coisas celestiais, Deus dá um direcionamento, fala, filho, vai por esse lado, filho, toma tal decisão, mas toma essa decisão, e Deus vai dando respaldo ali, porque Ele é o Deus bondoso que direciona. Nós estamos numa série de mensagens, a igreja e o mundo atual. Nós estamos em Romanos, vamos ler Romanos capítulo 1, do 18 ao verso 25, pode ser na linguagem corrigida, bom? Diz assim a palavra do Senhor, pode colocar aí na tela para a gente? Diz assim, a partir do 18, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu, olha isso, irmãos, contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Há uma inversão aqui. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Grava essa palavra, contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Continuando, o verso 2. O verso 19. O verso 19. O 18. O 19. Porquanto o que Deus se... Isso. Porquanto o que Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Olha isso aqui, eu vou explicar para vocês. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Olha só aquelas pessoas que falam que são muitas das vezes inocentes, eu não sabia que era pecado. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. E aí o verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, mesmo tendo o conhecimento, né, ainda que seja empírico, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eu vou falar disso aqui. Obscurecendo-lhes o coração. E aí o verso 22, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. O verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E o verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em... Olha só o nível da humanidade, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, e servindo e adorando a criatura, o homem hedonista, o homem ali, que nós já vamos entrar nos slides aqui, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, nós reconhecemos a Tua presença, que não seja, Senhor, o meu intelecto, mas que o Senhor possa falar nesse momento aos nossos corações. Fala através da Tua palavra, nos ajuda a interpretar, Senhor, da forma correta, não aquilo que nós achamos, a Tua verdade absoluta. Fala conosco, eu te peço, em no nome de Jesus. Pode colocar os slides. Amado, a soberba e a insensatez do homem
ímpio o mantém afastado dos planos, afastado, na verdade, de Deus. A soberba, a insensatez do homem. Então, eu coloquei por tema aí a mensagem, o homem tentando ocupar. Se você for ler com muita calma e analisar, fazer aí a hermenêutica desse texto, você vai perceber que é justamente o homem tentando ocupar o lugar de Deus, tá? Então pode passar o primeiro slide aí. Então, como advento da revolução, preste muita atenção nisso aqui, você vai precisar concentrar. Do advento do pensamento, do intelecto, da evolução, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura, a auto-idolatria. Pastor, o que é isso? É que o homem passou a cada dia mais, com o advento ali do pensamento, com o advento, com o crescimento ali da revolução do pensamento, da intelectualidade, o homem agora passa a valorizar mais a criatura, começa então ali a trazer cultos ao próprio homem, culto à racionalidade, culto ao intelecto, culto à beleza, e tudo isso nós vamos discorrer ao longo dessa mensagem. O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocam a raça humana em inimizade com Deus. Você já parou para pensar isso, amados? Que o coração perverso e as escolhas pelo hedonismo, pelo prazer, isso aqui eu preguei numa Santa Ceia, e eu amei tanto pregar sobre isso na Santa Ceia, porque, amados, é a interpretação correta da palavra de Deus que muda o nosso coração. Lá no seminário, há um tempo atrás, nós estávamos tendo uma aula de hermenêutica, e o pastor falou uma coisa aí, nem era brasileiro, que me chamou muita atenção, e é uma verdade. Quando nós queremos pegar um texto bíblico e interpretar da nossa maneira, nós podemos fazer isso. E ali ele falava que um bom exemplo foi um vizinho dele, que estava com a intenção de abrir um salão. E ele falou assim: olha, Senhor, eu acho que eu preciso de um direcionamento, eu vou orar, eu preciso de uma resposta, se eu abro ou não abro um salão. E aí ele abriu a Bíblia, estava ali na história, né, da revolta de Absalão. Aí ele olhou assim: Absalão. Obrigado, Senhor, eu vou abrir o salão. A resposta está aqui: abre o salão. É sério, eu tenho o nome desse professor, e isso é uma história verídica. Então ele falou assim: olha, então eu interpretei aqui, e eu peguei o texto conforme a nossa interpretação. Mas, amados, o coração perverso e as escolhas pelos prazeres, eles têm nos afastado, e às vezes nós nem percebemos, e estamos afastados do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, verso 4, diz assim: trairão os amigos. Olha só, esse texto vai falar, olha, nos últimos dias vai acontecer coisas terríveis, e aí ele vem discorrendo. Pode voltar lá. E aí ele fala assim, lá em Timóteo, pode deixar no slide, só quando eu pedir para ir para a Bíblia, aí a gente vai lá para a Bíblia. Trarão os amigos, serão imprudentes e cheio de quê? Cheio de... Irmão, nós estamos ou não estamos vivendo? Pastor Eliezer, é uma geração cheia de si. Uma geração lá no Instagram cheia das suas verdades, cheia do egocentrismo, cheia de si. A Bíblia, irmãos, ela é muito atualizada. E amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. Amarão o hedonismo, amarão os prazeres. Olha aí essa inversão. Ao invés de se dedicar e amar, olha essa inversão de valores, essa inversão de prioridades. Ao invés de amar a Deus. Romanos, no capítulo 1, verso 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens. Foi o que nós lemos aqui. Que detém a verdade em justiça. Pode passar o slide aí, por favor. Amados, o desprezo justamente aí à verdade. Tópico 1 é justamente essa palavra, a impiedade e a injustiça. O pastor Eliezer me passou aqui justamente um conceito muito interessante, que é o nosso professor da IBD, dizendo que o termo da impiedade é a tradução do grego, que se refere à decisão do ser humano
simplesmente fazer com que o ser humano ele ande como se Deus não existisse. Então, quando você se deparar, olha, com essa expressão, a impiedade, é a tradução justamente do grego, do ser humano de viver como se justamente Deus não existisse. E nós estamos vivendo uma geração como se Deus não existisse, como se acordasse pela manhã e desprezasse a conversa, a presença, a onisciência. Eu estava acho que foi na terça-feira pela manhã, nós estávamos na entrega da Escritura. Eu tive a oportunidade de chegar próximo ao governador, apertar a mão dele. E eu falei assim, governador, cada igreja que nós regularizamos, cada igreja, um processo que a gente regulariza, é um projeto, nós estamos ali, paralelo ao Estado, contribuindo com o Estado. Eu queria que você lembrasse, irmãos, depois, no discurso, depois que eu falei isso, quando ele foi no discurso dele, ele falou, e cada igreja aberta, nós sabemos que é uma ajuda, é uma contribuição, cada pessoa que reconhece como Deus, e ele é católico, e às vezes nós não reconhecemos esse Deus, às vezes nós vivemos nessa impiedade também. Só que ele fala impiedade e injustiça. Já a injustiça é, a palavra traduzida aqui, é sem retidão, sem andar ali naquele caminho reto. A palavra do Senhor vai dizer lá em Salmo 36, verso 1, a transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração ou do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Olha só, lá dentro do coração, a transgressão do ímpio, diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. E 2 Pedro capítulo 2, verso 15, os quais deixando o caminho direito, olha só, falamos da injustiça, que é sem a retidão, erraram e seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Pode passar. A insensatez, amado, pode passar os slides. A insensatez humana, o apóstolo Paulo ele assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento do Criador. Então, quando nós olhamos para a natureza, Paulo ele reafirma isso, nós pincelamos isso no Velho Testamento, mas Paulo ele reafirma. Diz assim, olha só, lá em Romanos, porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Mas ele fala, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, ele está falando, olha, desde a criação do mundo, as coisas visíveis, talvez as invisíveis, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nós usamos a outra expressão indesculpáveis, mas para que fique inexcusável. Então o ser humano pode dizer, olha, amados, até uma criança, até o Pedro, outro dia estava disputando por alguma coisa, e ele puxou a calça do maiorzinho, o menorzinho, puxou, e na mesma hora ele me olhou assim. Eu falei, não faça isso com seu irmão. Ele já sabia. Existe dentro do nosso ser, irmãos, quando nós praticamos a injustiça, a impiedade, o Espírito Santo de Deus que está, e ainda as pessoas que não têm o Espírito Santo, eu posso ser até polêmico aqui nesse momento, mas o ímpio ou um assassino, eles sabem, nós já nascemos com um chip, né, vamos colocar assim, de que aquilo é uma coisa errada. Então Paulo ele só afirma, olha, desde a criação, os sinais que apontam, nós sabemos que aquilo é errado. Então não pode dizer assim, olha, eu não sabia, então não tinha esse entendimento. Não, a Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Vai falar dessa insensatez. E cometer justamente isso é uma insensatez nossa. Porque se uma criança de 5 anos sabe que está errando em dar um tapa, ou bater o prato de comida e se jogar no chão,
no shopping, né? Quantas vezes nós vimos essa cena? Criança se jogando lá no chão, falou, olha, eu tô para ver a Duda. Eu falei uma vez para a Giovana, eu tô para ver a Duda, rapaz. A Duda seria muito corajosa se ela se jogasse no chão e começasse a gritar aqui. Porque nós sabemos, pela criação, eu nunca encostei meu dedo, ela nunca precisou, minha filha, ela está ali atrás, é uma menina crente. Outro dia eu estava brincando, coloquei meu cinto na mesa assim, falei, e agora, vamos ver aqui. Coloquei o cinto, ela falou, o senhor vai me bater pela primeira vez? Ela falou assim, nunca precisou, porque às vezes olhar no rosto, olhar bem no rosto, falou, olha, você sabe que isso é errado, meu filho. Você sabe que isso não se deve fazer. Então ali, às vezes é pior. Eu sempre falava que os discursos do meu pai ou o discurso da minha sogra são piores do que qualquer surra de cinto. E um pai consciente, ele pega, olha nos olhos do filho e ele fala, olha, não faça. Se você falar com firmeza, irmãos, isso já é uma correção, e eu tenho certeza que a segunda vez que tentar, então não irá avançar todo esse intento. Pode passar aí. Aí nós chegamos aqui à questão do culto à criatura. Olha o que Efésios diz. Entre os quais todos nós também, antes nós andávamos no desejo do quê? Da nossa carne. Isso era uma coisa, quando nós éramos do mundo ali, nós andávamos nesse desejo da carne. E eu posso garantir para vocês, o velho homem, todos os dias amanhece aí, querendo ainda os desejos da carne, irmãos. Eu não vou enganar você. Os desejos da carne ainda amanhecem lá, e nós precisamos vencer todos os dias, é uma decisão diária. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só como é, na carne e bombardeia. Por isso que Efésios 6 vai falar, daqui a pouco lá, mais adiante, ele vai falar do capacete, para defender o quê? O que é que o capacete defende? Aqui, mas ele estava usando uma analogia para defender esse bombardeio. Quem de nós não passa por bombardeios na mente diária? Todos nós passamos. Tem dia que nós vamos dormir, Senhor, glória, aleluia, eu estou tão feliz. Aí passa a noite, quando você acorda, você já está, bateu uma angústia, não sei de onde veio. Eu vou orar, eu vou dobrar meu joelho e orar. É assim ou não é, amados? É um bombardeio na mente, é aquela insegurança, aquela angústia. É isso que Paulo está dizendo aqui. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Eu coloquei ali uma imagem, pode observar, sobre o culto à criatura, né? Existem pessoas hoje apaixonadas por si mesmo, né? Olha o que diz aqui, ao rejeitar a Deus e as suas leis, os, entre aspas, filhos da ira, são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos, eles são deixados levar por essa escravidão, amados. E quando nós olhamos, hoje mandaram um vídeo para mim de uma satanista, pode estar gravando aqui, está na internet, procurem um vídeo de hoje, talvez nem, como foi lançado hoje, ela e o marido dela falando como era ali servir a Lúcifer. Ela falava assim, olha, eu não podia ter relação com meu marido, eu não podia ter relação porque Lúcifer tinha ciúmes de mim. Amados, eu estava olhando aquele vídeo e eram tantas exigências. Olha, nós passamos ali 3 dias, 5 dias, 10 dias sem nos alimentar. E nós passávamos ali dias e dias sem comer. Irmão, isso aqui é uma escravidão, sim ou não? A pessoa está escrava ali daquela situação. Escrava de não poder comer durante 10 dias, não poder se relacionar com seu esposo. E aí ela falou de alguns atores, algumas atrizes que morreram em relação a pacto que fizeram com o diabo. E uma coisa que eu não sabia, eu confesso, é que pacto em relação a muito dinheiro, a riquezas, é oferecido um sangue virgem, um sangue de criança, ali até 3 anos de idade. E eu sempre me preocupei com o índice de crianças no mundo que desaparecem até 3 anos de idade. E houve uma pesquisa e já foi confirmado que muitas crianças dessas somem
para que haja esse tipo de sacrifício. Irmãos, há mais ou menos 10 anos atrás, eu estava aqui orando no corredor dos milagres, Deus curando câncer, nós já vimos aqui, vocês sabem, Deus operando, e foi chegando aqui a fila, uma mulher desfigurada, muito elegante, muito bem vestida, mas o seu rosto ali desfigurado. Ela pegou assim na minha mão, estava no corredor, orando por ela. Eu falei assim: irmã, eu vejo uma tristeza muito grande em seu coração. A senhora já teve uma perda. A senhora perdeu um ente da sua família muito querido. Foi um filho, não foi? Ela ficou assim. Ela falou assim: pastor, eu levei o meu filho para ser sacrificado lá no Vale do Amanhecer. Eu não vou passar por um livro essa história. Depois eu nunca vi essa irmã, ela veio 2, 3 vezes aqui. Mas eu ouvi aqui, irmãos. Eu ouvi aqui, ó, no meio desse quadrado, uma mãe escravizada que levou o seu filho para ser sacrificado ali a demônios. Então, à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do seu próprio corpo. Pode passar aí. Aí pastor, mas de onde é que veio isso? Em qual momento da história? Todos nós conhecemos, nós estudamos aqui sobre o renascentismo, onde ali começa a surgir ali a razão, os questionamentos de todos os históricos das religiões, de todos os livros. E aí veio a revolução do pensamento. Esse movimento intelectual que aponta ali para as coisas racionais, e aí ele começa a tirar Deus do centro, começa então a colocar o homem, veio o humanismo, que nós vamos ver. E a visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção o quê? Antropocêntrica. Agora Deus sai ali do centro, você vê, né, como as coisas, elas vão evoluindo na sociedade. Você vê como, foi de uma hora para outra. Não, nós estamos falando aqui em média de 3 séculos que as coisas elas vieram evoluindo até surgir a Revolução Francesa, o humanismo, o Renascimento. E vocês começaram a perceber aí que os jornais eles estão falando agora muito sobre OVNIs. Já perceberam isso? Já o México, salvo engano, o México fez uma apresentação de pequenos extraterrestres. Quem viu essa notícia na CNN? Pois é, começaram agora, então, estão preparando a humanidade. Eu não sei para quê, eu confesso, Deus não me revelou. Mas a humanidade está sendo preparada para que não seja só humanos aqui na Terra, tenha algo extraterrestre. Pastor, pode ser espíritos, pode ser demônios que vão conviver aqui, não sei, mas que está sendo preparado, tal qual aqui, amados. Os pensamentos, eles vêm aqui. Vocês sabem que nós não tropeçamos, a questão do grande pecado, da raposa e da raposinha que Deus tem colocado no meu coração. E eu estava lembrando, nós não tropeçamos numa árvore. Onde nós tropeçamos é em galho. Nós tropeçamos nas pequenas coisas. Satanás, ele sabe dessas estratégias, ele vai semeando pequenas coisas. Então, desde o século XV, vem semeando o racionalismo, o humanismo, vem aí o advento do iluminismo, e vai colocando aí, tirando o Deus, vai tirando o teocentrismo, vai colocando aí o antropocentrismo. Agora nós vamos olhar aqui pela razão, nós vamos aqui, tem que ter uma explicação racional para o nascimento aqui do dia, tem que haver uma explicação, amados. Nós não andamos pelaquilo que os nossos olhos podem ver. O cristão, ele anda por fé. Nós não andamos por vista. Se eu quero ser salvo, eu vou acreditar naquilo que Deus deixou aqui. E eu acredito que nós iremos, sim, amados, sermos justos, andarmos reto em retidão, em justiça, e nós iremos herdar a vida eterna. Mas isso precisa de fé. Você já pensou se o cristianismo fosse tudo racional? Pode passar rapidamente. E aí, além do renascimento, veio o humanismo, a criatura passou a ser a base de todos os valores,
e não o Criador. Agora a criatura, ele passa a ser aquele alicerce, a base, e nós vamos começar a entender através do racionalismo. Aí, porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo, né? Em relação aqui, eu coloquei aqui, tinha esquecido de colocar no slide. Os humanistas, eles aprofundaram os seus estudos na história, mas eles fizeram algo também. Aqui começa a valorização também do indivíduo. Isso aqui, pastor, o humanismo, ele só trouxe coisas negativas? Não, eu penso aqui, amados, que o humanismo, ele trouxe também situações, por exemplo, positivas também. Por exemplo, aqui, a questão da valorização dos direitos individuais de cada pessoa. Daí vem, historicamente, se você for estudar as leis trabalhistas, daí vem algumas leis trabalhistas que não existiam, não tinha direito a nada. Então, mas isso aqui não é uma exclusividade do humanismo. Sabe por quê? Porque a Bíblia também, lá em Deuteronômio capítulo, não precisa colocar, no capítulo 6, no verso 9, nós temos os mandamentos, nós temos os ensinamentos, nós temos os preceitos, os decretos, as leis de Deus, que servem também para proteção. Deus vai falando assim, olha, eu vos, não andeis assim em pecado, eu vou deixar aqui, não cobiçar, não fazer isso, porque se você fizer isso, vai causar tal situação na sua vida. Deus, ele traz sempre os mandamentos como uma proteção individual para as nossas vidas. Quando nós saímos dessa proteção, dessa lei de Deus, nós então estamos descobertos, amados. Nós mesmos tomamos a decisão de sair do campo da proteção e das regras do Senhor. E olha o quanto isso é perigoso. O quanto eu vi pastores saindo dessa proteção. Eu vi pastores saindo debaixo, amado, dessa proteção aqui, dessa cobertura da lei, dos mandamentos do Senhor. Então o humanismo aí não pode se vangloriar, olha, aqui nós temos proteção, porque eles podem querer trazer as coisas positivas. Mas a Bíblia também, ela é cheia de regras para a nossa proteção, e ai daquele que sai debaixo dessa proteção em relação a isso. Tem o iluminismo também e o pós-modernismo, que eu não vou me ater aqui. A idolatria à autoimagem, coloquei, pode deixar lá onde estava? Eu coloquei aqui, pode passar? A idolatria à autoimagem, o narcisismo, pode passar? Isso. Idolatria, não, deixa lá, meu filho. A idolatria da autoimagem. Olha só isso aqui. Isso aqui é de hoje, pastor. Isso aqui não é algo dos nossos dias. Mas nós temos visto a supervalorização do corpo, da imagem. Amados, nós nunca vimos assim na história tão real quanto o que tem acontecido em relação a essa hipervalorização da imagem. Hoje, se a pessoa não se agrada com o cabelo, ela vai ali e ela compra um cabelo humano. Eu tive pessoas que eu estava aqui no corredor, eu dou muito exemplo do que eu vivo, né? Eu estava no corredor orando, passando a mão. Quando eu passei a mão na cabeça de uma irmã, eu senti algo espetar e ela viu que eu me assustei. Ela falou assim, pastor, eu fui em São Paulo, eu comprei esse cabelo. Aí eu falei, irmãos, eu peguei uma surpresa. Eu falei assim, mas vende cabelo de ser humano? Né? Ela falou, pastor, é caríssimo. Então, amados, eu não estou dizendo que não pode fazer um tratamento de estético, eu até incentivo isso. Mas o que eu estou dizendo é que hoje as unhas, elas vêm até aqui, elas não são unhas naturais. Hoje, você olha para uma pessoa, eu vi outro dia na internet, um casal aí, eles casaram, e ela nunca tinha tirado a maquiagem. Eu acho que era uma brincadeira aquilo. E aí casou, aí ele pegou assim um pano e passou no rosto. Irmã, quando ele passou, tinha até barba já, a noiva dele, porque estava ali com a maquiagem muito forte. Então hoje, não é só disso que eu estou falando. Hoje, as pessoas, nós não sabemos qual é a altura real, porque a pessoa vai comprar um sapato, e tem um sapato de 20 centímetros lá que engana, você pode ganhar ali, não sei quantos centímetros.
Hoje tudo volta, então, em torno justamente dessa idolatria à autoimagem. E olha o que fala 2 Timóteo capítulo 3, o verso 2 e o verso 4. Porque haverá homens o quê? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha isso. Desobedientes a pais e a mãe, ingratos e profanos. Mas ao lado A aqui, amantes de si mesmo. A minha esposa estava falando assim para mim, sabe por quê? Amor, eu vejo os espelhos. Ela vai com a Duda ali na academia. Ela falou assim: olha, tem um espelho, mas aquele espelho é para as pessoas que estão ali carregando ferro, né? Elas ficam se olhando naquele espelho. Elas ficam se admirando. Irmão, existem pessoas que estão apaixonadas por si mesmas. Está aí, né? A mitologia. Eu trouxe aí, ó, Narciso. Então, pessoas que falam assim, não só a imagem, mas olha, eu sou muito bom. Nós não precisamos dizer que nós somos bons em alguma determinada situação. Deixa que alguém te elogie, acaba com o autoelogio, para com isso de querer se apaixonar por você mesmo. Olha, eu sou tão lindo, que se tivesse 2 de mim, eu casaria comigo mesmo, né? Então, isso, amados, é o que nós estamos vivendo, amantes nos últimos dias, porque haverá homens e mulheres, vocês entendem aqui, né? Amantes de si mesmo, avarento. E aí, amados, olha só aqui, deixa eu pegar aqui justamente, João capítulo 3, verso 30, é necessário, enquanto a Bíblia, ela vai na contramão disso aí, enquanto nós apontamos para Jesus, que Ele cresça, Senhor, e que eu diminua, então, nós, os cristãos, nós vamos justamente na contramão, é necessário que Ele cresça, e que está falando de quem aqui? De quem está se falando aí? Quem cresça? Que é o ser humano ou que está do outro lado do espelho? Não, é quem? O Senhor Jesus. Pode passar, nós já estamos... Acabou? Não, tem mais um slide. A idolatria no coração, existe um livro, justamente fala chamado de Ídolos, eu acho que eu tenho lá em casa, quem quiser emprestado, Ídolos do Coração. Que livro, amados. Olha, Jeremias fala que o coração é enganoso. Hoje a sociedade fala assim, ô pastor, siga seu coração, ô meu bem, siga seu coração. Irmãos, como é que eu vou seguir meu coração, a sede ali da alma, se o nosso coração, ele é enganoso? A Bíblia não diz isso, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E quando a Bíblia fala algo é absoluto e perverso, quem o conhecerá esse coração? Amados, eu posso estar com a minha esposa há 20 anos, nós vamos fazer em março do ano que vem, 20 anos de casado. Eu ainda não conheço totalmente o coração da minha esposa. Ela não conhece totalmente o meu coração. O nosso coração é enganoso. Então, como é que nós podemos idolatrar? Deixa a vida te levar. Deixa o teu coração. Quantos conselhos humanos. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade serve aos ídolos do coração, dos seus corações. Mateus 15, verso 8, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, não me ama. O coração está longe, o coração ali, a sede da alma do entendimento, não está no Senhor. Pode passar. A idolatria também sexual, nós vivemos, amados, ali nas redes sociais, nos cartazes, nos anúncios, no outdoor, na propaganda, na televisão. A idolatria, nós vivemos ali a idolatria sexual. Não se trata apenas da prática, né, do ato imoral, mas da busca intencional, intenção compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Eu estava vendo um testemunho de uma irmã que ela frequentava uma casa chamada casa de swing. O que é isso? É um lugar onde as pessoas vão, levam o seu esposo ou a pessoa, e lá parece que ninguém é de ninguém. Todos ali podem ter relações. Amados,
nós estamos caminhando verdadeiramente para os últimos dias. Porque lá em Romanos, onde nós vamos finalizar, no capítulo 1, verso 26 e 27, por isso Deus os entregou ao o quê? A desejos vergonhosos. A pessoa que leva a esposa ali, ele está cedendo a esposa, então ele está sendo traído. E se existe uma desonra na nossa sociedade, quando passa alguém no carro, fala, olha, seu corro. E ali, amado, vai acontecer uma briga terrível, uma vergonha. E aqui as pessoas vão relativizando ali, e Satanás vai colocando, mas isso não tem nada a ver, se levar a esposa, o outro também está levando, e vai relativizando o pecado. E aí fala assim, até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, e os homens, ao invés de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Olha aí, amados, sofreram, a consequência disso é que sofreram em si mesmo, no seu corpo, o castigo que mereciam. Pastor, o senhor não tem medo, não tem receio? Não, eu quero que essa mensagem fique publicada, porque isso aqui pode ser, amado, a salvação para um jovem. Essa mensagem ela pode ser salvação para uma jovem. Por quê, pastor? Porque todo pecado tem a sua consequência. Todo pecado tem, pastor, sua consequência? Tem. Receberão então o quê? Em decorrência do seu pecado, sofrem em si mesmo o castigo que mereceu. Pastor, da onde é proveniente esse castigo? Do próprio Deus. O nosso coração para castigar um filho, amados, mas o coração de Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele é um Deus justo. Pode passar, por favor? Então, a idolatria sexual é o que nós verdadeiramente encerrou, né? Nós temos vivido. E para encerrar, a corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência da retidão resultaram em teorias na autossuficiência. É ou não, irmão? Na teoria da autossuficiência. Amado, outro dia eu estava falando assim, Senhor, eu quero me esvaziar, eu quero me encher. E eu perguntei para Deus, como é se encher mais e mais e mais de Deus? É nos esvaziarmos do quê? De nós mesmos. Você quer ser cheio de Deus? É você estar se esvaziando. Faça essa experiência, amado Deus, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, tira a autossuficiência, a autoidolatria, deixa isso de lado, a razão, o racionalismo, tudo aquilo que nós aprendemos ali na faculdade ou nos livros de história, e deixa Deus começar a preencher. Senhor, eu mesmo de mim, quem sou eu, meu Pai? Eu preciso ser cheio, hoje eu preciso de um direcionamento, eu não tenho, Senhor, capacidade para tomar essa decisão. Aí, amados, é aí que o Espírito Santo falou, agora Ele está preparado para que eu encha e direcione e mude a história, aleluia. E nós vamos nos esvaziando, e essa autossuficiência, ela vai ficando de lado. Ao se colocar como